Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Eu vou repetir, evangelizador que sou, eu gosto de energia. Então, queridos irmãos e irmãs, uma boa noite. Agora, que a paz e o amor do Mestre Jesus possam envolver aos nossos corações, não só neste, mas em todos os passos da nossa caminhada. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa de oração e trabalho, a qual sempre nos acolhe com tanto carinho e amor, e de alguma forma trazendo o abraço fraterno de todos aqueles que vivenciam a esfera do estudo e do trabalho na Federação Espírita Pernambucana. Eu costumo dizer aos amigos do Movimento Espírita que uma vez que a gente se vincula a uma casa, principalmente quando a gente passa a fazer um trabalho nesta casa, ela se faz uma extensão da nossa família. A casa espírita se faz uma extensão da nossa família. Mas da mesma forma, e aí esse talvez seja até um senso de responsabilidade, nós passamos a ser uma extensão da casa espírita. E aí eu brinco que a gente perde o CPF e a gente passa a ter um CNPJ, né? Porque a gente se torna representante da instituição a qual nós estamos vinculados, né? As pessoas passam a nos reconhecer como trabalhadores do NEIL, onde quer que a gente esteja, né? E aí é até um fator que nos chama a atenção contínua para buscarmos a nossa transformação, para sermos representantes fiéis, o melhor possível, por assim dizer, né? Da doutrina espírita e da casa que nos acolhe com tanto carinho e que nos oferta tantos subsídios para a nossa transformação. E bom, nesta noite temos aí como temática uma reflexão proposta em cima da parábola do semeador, que certamente é das parábolas mais conhecidas, né, das falas de Jesus, e inclusive é uma das parábolas que está presente no maior número de referências quando a gente olha para o Evangelho. Porque nós encontraremos a parábola do semeador sendo descrita por 3 dos 4 evangelistas. Então, em todos os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós encontraremos a parábola do semeador. Está no capítulo 13 do evangelho de Mateus, no capítulo 4 do evangelho de Marcos e no capítulo 8 do evangelho de Lucas. E ainda consta de um dos evangelhos apócrifos, que foram aqueles textos que a igreja, né, lá no seu princípio, não acolheu enquanto informação segura, e aí vislumbra-se num cenário para além das escritas bíblicas. E aí a gente os chama de evangelho apócrifos, e existe um possível evangelho escrito por Tomé, e nesse evangelho apócrifo que o é, consta também um texto similar ao dos evangelhos sinóticos, que fala desta parábola do semeador. Então nós temos uma temática subsidiada numa reflexão proposta enquanto fala do Cristo, que se vale, tamanha a sua dimensão e o seu valor espiritual, da escrita e reflexão de muitos autores do próprio Evangelho em si. E o nosso codificador, ele escolhe comentar esta passagem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que costumamos dizer que é um dos capítulos, como se houvesse hierarquia entre os capítulos do Evangelho, né? Porque todos são importantes, mas tem alguns capítulos que se destacam numa intensidade de reflexão contínua que nós precisamos fazer. E o capítulo 17 do Evangelho é um desses, né? O capítulo intitulado por Kardec de Sede Perfeitos, onde ele traz reflexões, tanto aquelas que são da sua escrita, que são os primeiros itens, quanto aquelas que vêm por orientação da espiritualidade. Kardec traz reflexões de tamanha importância e relevância para a nossa vigência enquanto espíritos imortais num processo encarnatório, na vivência material. É neste capítulo que Kardec começa refletindo sobre os caracteres da perfeição. Depois Kardec traz a reflexão do homem de bem, o famoso item do homem de bem. Kardec falará sobre os bons espíritas, sobre a perspectiva da nossa responsabilidade diante do Espiritismo. E o último texto de escrita de Kardec é um trecho de reflexão acerca da parábola do semeador. Porque Kardec irá colocar
ele traz os textos, obviamente, do Evangelho, né? Ele traz a narrativa que consta no Novo Testamento, e logo em seguida ele faz um comentário muito curto em relação a essa parábola. Mas o começo do seu comentário já é de grandiosa valia, porque diz Kardec que na parábola do semeador nós encontraremos a dimensão profunda de todos os matizes, ou seja, de todos os direcionamentos que o Evangelho traz para o ser humano. É como se Kardec quisesse nos dizer que a parábola do semeador acaba sendo uma síntese dos ensinamentos do Cristo, daquilo que Jesus nos convida enquanto direcionamento, enquanto perspectiva que nós precisamos ter no traço da nossa evolução, no traço das nossas atitudes. E aí ele haverá de trazer outros comentários, muito sucintos, como dissemos, em relação a essa perspectiva, e que nós vamos conseguir salientar, quando a gente olha para essa parábola, que é a parábola do semeador, assim como qualquer texto do Evangelho, na verdade, ela permite, né, a reflexão proposta, a forma como o texto é construído, a pedagogia com a qual Jesus se utilizava para ensinar as pessoas, né, em majoritária expressão através das parábolas, permite com que nós façamos uma extração muito profunda e muito diversa do texto. A gente consegue olhar para o que está escrito, para o que está refletido e fazer interpretações diversas daquela mensagem. Porque quando a gente olha para a parábola do semeador, nós podemos nos reconhecer enquanto semeadores. E, inclusive, essa é uma reflexão muito posta, né? A responsabilidade que temos nós de disseminar a mensagem do Cristo. E, inclusive, reconhecendo que a única responsabilidade que nós temos é semear, porque a colheita não é nossa. A colheita é de Jesus. Porque é a reflexão muito profunda nesse sentido, que Jesus simboliza que o semeador saiu a semear. Em nenhum momento ele diz que o semeador volta para tentar averiguar o que foi que aconteceu. E aí disso a gente traduz muito a perspectiva de que nós temos responsabilidades enquanto divulgadores. Mas aquilo que haverá de suceder dessa divulgação depende de como a criatura que haverá de receber a mensagem se encontra. Então esse seria o primeiro ponto, a reflexão do nosso papel enquanto semeador. Mas nós vamos pedir licença e não vamos fazer essa reflexão na noite de hoje, porque talvez essa já tenha sido escutada muitas vezes, né? O nosso papel enquanto semeador. Nós iremos pelo outro caminho, porque da mesma forma que nós somos semeadores, nós também somos terreno. Então, da mesma forma que a gente pode olhar para a parábola do semeador e entender a nossa responsabilidade na atitude de semear, nós também haveremos de encontrar a reflexão de como estamos nós inseridos no processo de receptores da mensagem. O que é que estamos fazendo com a mensagem do Cristo nos nossos corações? Como é que ela tem encontrado guarida na nossa intimidade? E Kardec, inclusive, ele deixa uma trilha de reflexão nesse sentido, porque ele diz que a parábola do semeador permite, dentre outras reflexões, que a gente vislumbre as características e categorias dos espíritas. Que em vários textos Kardec haverá de pontuar que existem espíritas diferentes. Né? Porque tem aquele espírita que gosta do fenômeno, que só vê o fenômeno na doutrina. Tem aquele que já entende para além do fenômeno, mas não coloca em prática os ensinamentos, né? Ou seja, entende o impacto moral da doutrina, mas não executa esse impacto moral na sua vida. E tem efetivamente aqueles que vivenciam a totalidade do que a mensagem pede. Olhando o fenômeno, em fator de importância, claro, mas reconhecendo o impacto moral desse fenômeno e se transformando mediante esse impacto. Então, Kardec ele diz que a parábola do semeador também nos permite reconhecer dessa forma. Mas aí voltemos à parábola, né? Para que a gente vislumbre essa ideia, esse sentimento e essa reflexão do terreno que estamos sendo, lembremos do texto que Jesus declama e que os evangelistas descrevem. Diz Jesus que o semeador saiu a semear. Começa a parábola dessa forma. E eis que, depositando as sementes, a primeira leva de sementes cai
à beira do caminho. E não muitos instantes depois, os pássaros vêm e a comem. A segunda leva de sementes de Jesus cai em terreno pedregoso. A semente brota, mas como o terreno pedregoso que era raso, a raiz da planta não vai encontrar sustento. O sol se apresenta e a queima, porque ela não tem raiz. A última leva de sementes, antes do efetivo processo de consolidação, cai em meio aos espinhos que crescem e a sufocam. Sufocam essas sementes. E aí chega a última parte, onde a semente cai em terra fértil, dando a seu tempo 100 para 1, 60 para 1 ou 30 para 1. Cada uma ali no seu momento. Então Jesus representa 4 tipos de solos diferentes onde essa semente se deposita. E cada uma dessas representações tem um valor semântico e espiritual muito profundo, que muitos de nós nos vemos em costumeira vivência, passando por esses processos e até mesmo sem se aperceber disso. E para que a gente, inclusive, consiga olhar para essa proposta que o Cristo traz de uma forma mais profunda e prática, nós vamos fazer uma referência de coadunação de ideias com um texto que está numa obra que talvez a gente já tenha citado aqui várias vezes e que haveremos de citar tantas outras, porque é um dos livros que a gente mais gosta no cenário das obras subsidiárias do Espiritismo, que é o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de autoria de Leon Denis, que é uma das figuras de amplo valor espiritual a nível de colaborar com a consolidação do pensamento espírita, principalmente no seu viés filosófico. E neste livro, que é dividido em 3 partes, o problema do ser, o problema do destino e as potências da alma ou potencialidades da alma, no capítulo 22 da obra, que já está na 3ª parte, Leon Denis faz uma reflexão sobre uma das 6 potências da alma, na sua visão, obviamente, que é o livre-arbítrio, a condição de termos liberdade de escolha. E quando Leon Denis faz uma reflexão sobre o livre-arbítrio, primeiro ele pontua algo que é muito importante. Ele diz que a liberdade de escolha caminha numa vigência proporcional ao conhecimento. Quanto menos conhecimento nós temos, mais discernimento nós haveremos de possuir e, portanto, mais liberdade de escolha nós teremos. E essa fala de Leon Denis, inclusive, encontra uma ressonância muito significativa com uma questão de O Livro dos Espíritos que muitas vezes é mal compreendida pelas pessoas, que é a questão 490, que é uma das, certamente, mais famosas do livro, que qualquer um de nós que tenha mais de 6 meses de doutrina já deve ter ouvido ela e sabe ela de cor, pelo menos a resposta. Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos atos e pensamentos? E aí os espíritos respondem a Kardec: muito mais que imaginais, sendo de ordinário, eles que vos dirigem. E aí, certa feita, estávamos nós numa aula de juventude, que é um dos trabalhos que a gente realiza na Casa Espírita. Um jovem nos seus 13 anos de idade, a gente fazendo leitura justamente dessa questão, porque estávamos numa aula de influência espiritual, Ele, depois de ler o texto, ele olhou para a gente e disse o seguinte: Rinaldo, lendo esse texto, me faz parecer que não existe livre-arbítrio. E olha a reflexão que o jovem fez, 13 aninhos de idade. Ele disse: Kardec recebe a resposta, os espíritos dizendo para ele que de ordinário são eles que nos dirigem. Eu aprendi na escola que ordinário é aquilo que vem primeiro. Se vem primeiro dos espíritos, como é que a gente tem livre-arbítrio? Olha a reflexão que o menino fez. Profundíssima. Filosoficamente profundíssima. E aí é onde a gente entra com uma questão que a gente sempre aponta para os evangelizantes. Espiritismo não cabe interpretações isoladas. A gente não consegue entender doutrina espírita apenas pegando uma frase
e querendo interpretá-la no seu fator isolado. Não tem como. O Espiritismo nos pede abrangência, visão ampla, coadunação de ideias. Né? As coisas precisam se amarrar e fazer sentido. Porque essa resposta que os Espíritos dão a Kardec, ela tem total valor quando a gente reconhece a fala que, inclusive, o Leon Denis apresenta. Qual é a condição do mundo que nós habitamos? É um mundo de provas e expiações, um mundo onde majoritariamente os que aqui habitam são imperfeitos, muito mais materializados do que espiritualizados, com um conhecimento ainda muito pífio, muito superficial do que é a verdadeira essência do ser imortal que somos. Então isso nos faz, aí a gente volta à observação que o Leon Denis apresentou, que trouxemos anteriormente, né? Ele diz que quanto mais a gente conhece, mais livre nós somos para escolher. Como temos conhecimento muito parco, a gente muitas vezes não reconhece essa nossa liberdade de escolha. Não é que os espíritos tomem as decisões por nós. Não é isso. Porque, em última instância, a atitude é sempre nossa. Só que o que é que acontece é que, por termos ainda um conhecimento muito superficial da vida, na maior parte das vezes a gente caminha por atitudes baseadas em vontades que não eram nossas, mas que a gente acha que é. Porque a gente não encontrou ainda o valor de discernir por essa falta de conhecimento que o Leon Denis apresenta enquanto sendo valor essencial para as escolhas. E aí onde a gente coloca, inclusive a gente vai ver muito isso na casa espírita, a gente terceirizar os nossos problemas de forma muito costumeira para o obsessor, por exemplo. O quanto a gente não vê de número que chegam às casas espíritas de pessoas que dizem que estão passando por problemas e reconhecem o fator do problema no obsessor. Ah, se o meu obsessor sair, o meu problema resolve-se. Mas aí vamos lá para a reunião mediúnica e a gente vê que, na verdade, na maior parte das vezes é o inverso. Quem está obsidiando é o encarnado, não é nem o desencarnado. O desencarnado louco para sair daquilo ali, mas se vê preso numa vigência, né, num torpor ali energético, porque a figura do encarnado se vale demasiadamente da muleta, né, reflexão psicológica, da muleta do obsessor para as causalidades das problemáticas da vida. Certa feita a gente ouviu de uma pessoa que chegou no centro e disse: essa semana eu topei 3 vezes, tenho certeza que foi meu obsessor. Eu disse: rapaz, será que não era tu que estava vendo o celular, olhando para o alto e não percebeu a pedra que estava no chão? A tua desatenção talvez tenha sido essa causa e você está querendo colocar o problema no obsessor. E aí isso nos faz reconhecer uma coisa. Nós temos mania de querer taxar os problemas como sendo fruto de influência espiritual. Nem sempre. Todo problema tem raiz espiritual. Todo problema tem raiz espiritual. Porque todo equilíbrio ou desequilíbrio parte do espírito que somos. Então toda problemática ela é espiritual porque nós somos espírito. Mas nem toda problemática reside na influência espiritual. E, inclusive, estas são a menor das parcelas. A maior parte dos problemas estão traduzidos na nossa própria imperfeição, no nosso próprio desequilíbrio íntimo. Então, Leon Denis convocava essa percepção, né, de que a gente ganhasse o valor de compreender a vida, que isso haverá de nos colocar na condição da liberdade plena de escolhas, de assumir efetivamente as rédeas da nossa caminhada. E aí ele vai, como todo livro de Leon Denis, por ter um apreço muito grande à filosofia, ele vai tentar traduzir como é que a gente atinge esta condição de liberdade plena. E é aí onde a gente vai encontrar o paralelo entre a parábola do semeador e a fala que Leon Denis traz sobre o livre-arbítrio. Porque quando nós olhamos lá para a narrativa do Cristo, o primeiro terreno que Jesus salienta é o terreno da beira da estrada.
onde as sementes são raptadas, elas são assaltadas, elas são levadas, são sequestradas pelo pássaro. O pássaro vem e as come. E quando a gente faz uma análise profunda da vida, nós haveremos de reconhecer que a única coisa capaz de tomar de assalto os nossos valores espirituais é o nosso apego à matéria. Porque quanto mais nós estamos apegados à matéria, mais descontrolados nós estamos no sentido dos valores do ser imortal que somos. E aí onde Leon Denis traz a primeira libertação, porque ele vai traçar que o processo de constituição do livre-arbítrio passa por 3 libertações diferentes. E a primeira libertação que ele diz que a gente precisa vivenciar é a libertação material. Que ele diz que se dá quando a gente aprende a controlar os apetites. E quando ele fala de apetite aqui, ele não fala da simbologia daquilo que nos dá fome de comer, né? Ele fala na perspectiva psicológica mesmo, de tudo aquilo que prende o indivíduo de alguma forma numa sensação. Toda a sensação que a gente se vê aprisionado a. E aí a gente vai ver sexo, drogas de uma forma geral, a perspectiva das posses, a perspectiva das relações, né? Porque às vezes a gente se vê adoecido numa relação, apegado demasiadamente ao outro, e por aí vai. Né? Qualquer apetite que a gente possa imaginar. Então, Leon Denis diz que a gente precisa fazer um controle desses apetites. A gente precisa domar, aprender a domar as nossas sensações. Porque senão nós nos veremos constantemente assaltados por um pássaro que leva ao nosso nutriente espiritual. E uma coisa precisa ficar muito clara aqui para a gente. O pássaro não é vilão na história. Não há vilania para o pássaro. Seria muito contraditório a gente imaginar que Jesus ia botar a figura do pássaro que precisa se alimentar como um vilão no processo. O que nos faz reconhecer que a matéria também não é vilã. Porque se ela o fosse, seria muito injusto Deus nos colocar para uma vivência material. Se a matéria por si fosse um fator negativo, estarmos aqui seria um processo de injustiça do Criador. E como espíritas, que reconhecemos que Deus é soberanamente justo e bom, pensar dessa forma não encontra razoabilidade e lógica. A matéria ela não é ruim. Ruim é o uso que nós damos dela. É a forma como nós nos utilizamos da ferramenta que é a experiência material. Porque nós podemos ser aqueles que aprendemos a viver de forma comedida, a compartilhar aquilo que temos de eventual supérfluo com o nosso semelhante, a tanger para o nosso rebento, né, para a nossa proximidade, bons valores, boas convivências. Nós podemos ser esses, que olha para a vida com um instrumento de crescer, de evoluir, que agradece ao Pai por todas as oportunidades que Ele nos concede, ou a gente pode ser aquele que tudo é sinônimo de coisa ruim. Não sei se vocês conhecem alguém assim. O dia está sol, a pessoa reclama que está sol. Se no outro dia estiver chovendo, ela vai reclamar que está chovendo. Se o outro dia for nublado, ela vai reclamar que está nublado também. Nada está bom. Absolutamente nada está bom. Tudo é visto por um cenário negativo. É a pessoa que escolhe olhar para um copo e enxergá-lo, ao invés de meio cheio, vê-lo meio vazio. Quando a gente, isso é uma questão realmente de ressonância psicológica. Quando a gente olha para algo e visualiza que aquele algo está meio cheio, é porque a gente está enxergando que ele está enchendo. Pensamento positivo. Quando a gente olha para algo e enxerga que está meio vazio, é porque a gente está vendo por um lado contrário. A gente toma como um pesar. E isso é um fator tão preponderante na vida que hoje as ciências da saúde já consideram essa visualização
enquanto fator preponderante no estabelecimento da harmonia ou da desarmonia biopsico e social, como define a Organização Mundial da Saúde, né? Saúde como sendo um completo bem-estar biológico, psicológico e social. E para a gente, enquanto espíritas, acrescentamos ainda o fator espiritual. Há um autor da área de saúde e espiritualidade, não é espírita, mas que ele é muito famoso nas suas reflexões, que é o Bruce Lipton, que escreveu um livro best-seller intitulado A Biologia da Crença. E nesse livro ele diz que, além do efeito placebo, que nós somos muito acostumados a ouvir sobre, né, que é aquele efeito muito presente nas pesquisas científicas, que o indivíduo que está testando um medicamento, mas que não toma o medicamento, né, ele está no grupo controle, mas a vontade dele, a fé dele é tão tamanha, que mesmo sem inocular a medicação, ele vê os efeitos positivos esperados daquela medicação. É o efeito placebo. Ele diz que existe também, nós precisamos considerar o efeito nocebo, que é quando os nossos pensamentos desfavorecem o nosso processo de equilíbrio. É quando as nossas energias vão trazer um impacto negativo para a estrutura orgânica que nos serve de morada. A ideia dele é genial, algo que o Espiritismo tem como base, mas ele conseguiu enxergar isso pela esfera da ciência. Porque é a realidade. A forma como a gente vislumbra a vida é o fator mais impactante do que a situação em si. Jesus já dizia isso. No meio do Sermão da Montanha, Mateus 6, mais ou menos ali por volta dos versículos 14, 15, se não nos falha a memória, ele vai dizer que os olhos são a candeia da alma, se os teus olhos enxergam luz, é porque o teu coração é imerso em luz. Se os teus olhos, por sua vez, enxergam trevas, é porque o teu coração está imerso em trevas. Então Jesus já trazia essa simbologia de que a forma como nós estamos, intimamente falando, é um fator preponderante para aquilo que haverá de se operar no externo. Então nós vemos essa necessidade de controlar esses apetites na ideia que Leon Denis apresenta, para que a gente não se veja assaltado pelas inexpectativas, talvez, por aquilo que aconteça de supetão, né, ao qual nós não estávamos avisados de forma anterior, que, convenhamos, é como a vida é. A gente não tem um manual explícito e direto, né, no sentido de dizer o que é que vai acontecer a cada momento. A gente se vê muitas vezes pego de surpresa com as situações. Mas se nós caminhamos por esse cenário do autocontrole, da educação das nossas emoções, do controle dos ímpetos que muitas vezes nos levam ao apego da matéria, nós nos veremos de posse tamanha de nós mesmos, que independente do que aconteça, a gente vai se ver em estabilidade. A gente vai conseguir manter a tranquilidade e a harmonia do ser. Então é preciso que a gente se liberte materialmente. É preciso que a gente reconheça que este terreno do apego da materialidade, representado nessa primeira instância da parábola do semeador, é algo que, se caminharmos por ele, nós nos veremos em constante afastamento dos valores espirituais. O segundo terreno que Jesus representa é o terreno dos pedregulhos, onde nós vemos que a planta nasce, mas quando o sol ardente chega, por ela não ter sustento, não ter raiz profunda, ela se vê queimar. E das muitas reflexões que a gente poderia fazer sobre sustento, talvez a mais comum é que o sustentáculo do indivíduo, espiritualmente reconhecido, é a fé. Só que a fé que raciocina, a fé que entende, e não apenas a fé que brota de forma superficial. Porque esta, quando as dificuldades se apresentam, traduzido pelo sol ardente, ela morre. É uma fé que não consegue encarar todas as vicissitudes da vida, porque ela não encontra razoabilidade naquilo. Ela vai olhar para a dificuldade e talvez vai desconsiderar a essência e o valor daquela dificuldade.
E é quando a gente começa, de alguma forma, a blasfemar perante o Criador, a dizer que Deus não é justo, porque a gente quer que as coisas aconteçam mediante os nossos desejos, quando, na verdade, a gente esquece que as coisas precisam acontecer diante das nossas necessidades. E estas, nós ainda não temos capacidade de reconhecer na profundidade. Nenhum de nós aqui sabe a necessidade, nem do outro, nem de nós mesmos. Nós ainda não temos essa capacidade. Nós estamos caminhando, mediante conhecimento a gente vai perceber isso. Mas hoje, a gente não consegue discernir sobre as nossas reais necessidades ainda. E é por isso que a gente precisa vislumbrar o crescimento e a solidificação de uma fé que se sustenta mediante a razão e que se submete, não de forma cega, mas de forma racional, àquilo que se opera enquanto convite do Criador para o nosso crescimento. Emmanuel nos dirá, quando é questionado sobre o conceito de fé, e isso está na obra O Consolador, a questão 354, a pergunta específica que foi feita a Emmanuel foi: poder-se-á definir ter fé? E Emmanuel começa dizendo que ter fé é guardar em si a certeza plena do Criador. Olha que negócio profundo. A resposta é longa, a gente vai destacar só outro ponto, porque ele dirá ainda que fé, a fé que raciocina, é nós sairmos da condição de dizer eu creio, para assumir a condição de dizer eu sei. Não é mais crer por crer, é saber, é entender a nuance das coisas. E aí onde a gente olha para um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente gosta muito, que está lá no capítulo 9, que é o capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, o item da obediência e da resignação, o item 8, assinado por Lázaro. Lázaro tem na sua lavra de escrita os textos mais belos, na minha opinião, do Evangelho, porque é dele, inclusive, a autoria da Lei de Amor, capítulos um pouco mais à frente. É nele, inclusive, a autoria do dever, que está no capítulo 17. Ele tem uma escrita muito bonita. E aí Lázaro dirá, quando ele fala da obediência e resignação, que obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. O que é que ele quer nos dizer com isso? Ele diz que quanto mais a gente conhece, mais obediente a gente se torna. E isso é um traço que a pedagogia humana vai nos demonstrar. Quando é que o indivíduo realmente obedece o pai? Ou a mãe, os responsáveis? Quando ele entende o processo. A maior parte de nós, talvez, caminhamos por um processo educativo baseado no medo. A gente temia os nossos genitores, da mesma forma que o Velho Testamento inteiro temia Deus. Eles vivenciavam os mandos do Criador porque tinham medo do Criador que tudo via e que estava pronto para punir qualquer erro que eles cometessem. Quando Jesus entra no cenário, trazendo o Novo Testamento, ele apresenta um Deus amor. E esse Deus amor, por educar os seus filhos, mediante suas necessidades e acolhê-lo nas suas dificuldades, ele traz para perto as suas criaturas, porque faz com que a gente realmente o obedeça. Porque entendimento é subsídio para a obediência. Aí é onde a gente vê que aquele ditado popular cai por terra, que a gente ouviu muito. Acho que todos nós aqui com mais de seus 25 anos devem ter escutado isso em algum momento da vida. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso não cabe mais hoje em dia. Já não era para ter cabido lá atrás, mas hoje em dia é que não cabe mesmo. Porque a gente vê uma geração hoje hiperconectada, né, com um cenário de compreensão e de aceleração do pensamento, inclusive uma geração mais próxima da regeneração. Então é uma geração que cobra atos, muito além de palavras, que aponta mesmo quando nos vê fazendo algo contrário àquilo que a gente disse. Aponta.
Então essa ideia de que a razão, o conhecimento favorece a obediência. Só que aí Lázaro, ele continua, porque ele reconhece, e haveremos de reconhecer também, que todo o conhecimento que a gente tenha, ainda assim é insuficiente perante a grandiosidade daquilo que um dia a gente vai saber. Tudo aquilo que a gente conhece hoje ainda é muito pouco, pensando a dimensão do que é a realidade de ser espírito. E é aí onde entra o coração, a resignação. Porque vão ter momentos em que a gente vai precisar se entregar a Deus, mesmo sem entender os propósitos. Naquele momento a gente não vai entender, porque a nossa cognição não é capaz de. Mas aí o nosso coração entra em ação, e aí por isso que Lázaro diz que resignar-se é consentir com o coração. É a hora que a confiança permite com que o sentimento obedeça a Deus. Então nós temos esse vislumbramento de conhecer o cenário, de aprofundar-se no cenário, que vai permitir com que a raiz da nossa planta, representando a nossa fé, ela sustente-se, porque ela vai aprofundar-se. Ela vai buscar Deus. Joana de Anjos, ela usa um termo, que é um termo inclusive da teosofia, nem é um termo propriamente espírita, mas ela fará uso do termo, principalmente no livro Evangelho, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que é o termo deotropismo, ou psicotropismo superior. Palavra meio complexa, mas ela reside numa ideia muito simples. Da mesma forma que a planta busca água, e aí a gente estuda isso na botânica, né, o tropismo, que é quando a gente faz a análise de para onde a raiz vai para buscar nutriente. Então tem o tropismo, geotropismo positivo ou negativo, dependendo da característica da planta. Da mesma forma que a raiz busca água, o ser humano busca Deus. É a condição do deutropismo. Nós buscamos Deus. Então a nossa raiz, a nossa fé, ela vai buscar o Criador. Mas a gente precisa entender que esta fé precisa estar num terreno que dê condição dela brotar. Porque a gente pode se esforçar ao máximo. Se o terreno não é consolidado, não vai achar água. Não acha água. Então a gente precisa cuidar desse sentimento que subverte e direciona a nossa fé. A gente precisa cuidar dessa base que sustenta a nossa fé. Para que, independente da dificuldade que se apresente, independente do sol ser a pino de meio-dia, ou ser do início da manhã ou do fim da tarde, a nossa planta, a nossa fé não morra. Ela se sustente. E aí é onde entra a última parte do processo desta libertação, né? Que aí, só voltando rapidinho, porque a gente não citou, né? O Leon Denis falará que essa libertação intelectual que ele chama, que é a segunda libertação, que é quando a gente permite com que a nossa razão se amplie, se dá mediante o conhecimento da verdade. E Jesus já dizia isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem narra é o evangelista João, no capítulo 8, versículo 32 do seu evangelho. Quanto mais conhecimento temos das coisas, quanto mais a gente entende da criação, mais a gente encontra substância e subsídio para o desenvolvimento da nossa fé, permitindo com que ela resista às dificuldades da vida, com que a gente saiba enfrentar as vicissitudes e seguir adiante, tomando dela o aprendizado que ela nos convida. Entendendo que, por mais que a gente queira, muitas vezes não vai ser da forma como a gente quer. Porque assim a gente foi acostumado a pensar que Deus escreve certo por linhas tortas, mas na verdade Deus escreve certo por linhas retas. Quem enxerga as linhas tortas somos nós. Pela nossa incompreensão, pela nossa falabilidade ainda. Nós é que enxergamos as linhas tortas.
Aí, às vezes, a gente quer endireitar as linhas, achando que Deus está escrevendo errado, quando, na verdade, é aquele caminho que a gente precisa trilhar, o caminho mais propício para a nossa evolução moral. E aí, por último, nós vemos Jesus simbolizar o terreno dos espinhos, onde as sementes caem, possivelmente brotam, porque sementes conseguem brotar em cima de outras plantas, mas os espinhos crescem e sufocam a planta. E sufocam por quê? Porque a coíbem da luz do sol, que é essencial para que uma planta sobreviva. Porque sem luz solar, a planta não faz o seu processo químico interno que produz o seu alimento, porque as plantas são autossuficientes, desde que elas tenham água e luz. Na medida correta, obviamente, né? Porque a luz solar permite com que ela faça o processo famosíssimo da fotossíntese, onde ela consegue se alimentar e, pela generosidade de Deus, ainda alimenta a gente, né? Porque emite o oxigênio, que é essencial para a nossa respiração celular. Então, quando a gente olha para essa passagem, nós vemos sementes que são sufocadas porque lhes faltam algo que é de essência. Lhes falta a luz do sol. E quando a gente pensa em essência, no alimento do indivíduo, aquilo que não pode nos faltar de forma nenhuma, porque sem isso nós nos encontramos desprovidos de qualquer direcionamento, isso se resume no amor. Porque o amor é o propósito da criatura que somos. Nós fomos criados para amar e para sermos amados. Esse é o propósito da vida. Então, quando falta amor, nos falta sol. Nós nos veremos incrustados num cenário que não nos permite respirar. Respirar no sentido de nos nutrirmos. Sem amor, nós não temos nutrientes. E aí é onde Leon Denis vai falar da última libertação que nós precisamos fazer. Ele diz que nós precisamos nos libertar moralmente. E esta libertação, ele diz que se dá quando a gente pratica a virtude. A prática da virtude permite com que a gente se liberte moralmente falando. E é o amor que nos conduz a essa libertação. O amor no sentido amplo que esta palavra representa. A gente volta a Lázaro, né? O texto de Lázaro, no capítulo 11 do Amar o Próximo como a si mesmo, o item 8 da lei de amor. Lázaro diz lá que o amor resume, a lei de amor resume todo o ensinamento do Cristo. E ele coloca, não falo do amor no sentido pueril da palavra, mas sim esse sol, olha o sol, que reúne em seu foco ardente todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Ou seja, tudo aquilo que é de necessidade para o espírito imortal que somos. Lázaro ainda diz que o amor substitui o personalismo pela fusão dos seres. É quando a gente sai de apenas eu para perceber e vivenciar o nós. Dar importância e valor ao nós. E ele ainda coloca que quando Jesus entoou a palavra amor, e essa é uma das frases no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente acha mais bela, os povos sobressaltaram-se de alegria e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Porque em nome do amor que Jesus ensinou, as pessoas se entregaram à morte, com uma certeza tamanha desse sentimento que os guiava, que iam ao suplício cantando hosana às alturas. É a gente olhar para Joana de Cusa no seu momento final, quando o filho pede para negar, e ela diz, não, meu filho, a gente vai até o final, e aquele ordenador que estava ali para atear fogo à sua fogueira, olha para ela com uma certa hipocrisia,
né, e diz: esse teu mestre só te ensinou a morrer? E ela, de forma muito caridosa, olha para ele e diz: não, meu filho, ele também me ensinou a te amar. Quem narra para a gente esse discurso é a Amélia Rodrigues. Ele também me ensinou a te amar. E é aí onde a gente vê que a nossa busca é essencial, o propósito de aqui estarmos é amarmos. É onde tudo passa a fazer sentido. É onde a caminhada ganha razão e propósito. É onde nós passamos a nos sentir completos, quando a gente ama. Então nós precisamos cuidar do nosso terreno do coração, para que a gente não seja aquele que se vê assaltado pelos apelos da matéria. Aquele que talvez se veja com a fé vacilante. Ou talvez aquele que se observe desprovido da vivência do amor. Porque somente quando a gente controlar os nossos apetites, quando a gente conhecer a verdade, quando a gente praticar a virtude, é que a gente vai alcançar a condição de terreno fértil, onde Jesus simboliza que as sementes brotam, crescem e dão frutos. Mas aí vem a observação para a gente finalizar, que é muito importante também de ser reconhecida. Porque Jesus não diz que todas as sementes deram a contento da mesma forma. Cada uma deu na sua quantidade e a seu momento. 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. O que significa dizer que nós precisamos entender que o processo ele é individual. Que toda essa responsabilidade cabe a nós. Nós não estamos aqui para sermos juízes de valores dos outros. Nós estamos aqui única e exclusivamente para sermos juízes de valores de nós mesmos. Para que a gente faça, mediante o nosso tempo, acolhendo as nossas dores, permitindo com que o aprendizado se processe na escala que lhe seja possível, mas nunca parados, mas que a gente veja o nosso terreno ser fértil a tal ponto que inicialmente uma semente se torne 30, um pouco mais à frente, uma semente se faça 60, para que um dia nós cheguemos à condição de uma semente fazer 100. E nós sabemos que lá chegaremos. Então que entendamos que nós estamos recebendo o nosso coração, é terreno da mensagem de Jesus. Como é que esse terreno está sendo preparado? É a reflexão que cabe a cada um de nós e o cuidado que cabe a cada um de nós. O Cristo disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Está lá descrito pelo evangelista João, versículo 10 do capítulo 10 do seu evangelho. Ele já veio para nós. Como é que nós estamos aproveitando esses ensinamentos? Isso cabe à reflexão íntima. Jesus, Ele foi, é e sempre será o mesmo. Deus foi, é e sempre será o mesmo. O que muda na equação é a forma como nós nos relacionamos com eles. Então que tenhamos a decisão do filho pródigo, de se talvez estivermos ainda nas torpezas do mundo, desprovidos, né, dos bens que nos foram otorgados, que a gente possa tomar a decisão de levantar e voltar à casa do Pai, porque é o único lugar que nós temos segurança. Muita paz a todos.